Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, leitura diária para esta quinta-feira, referente à lição de número 9, que tem como assunto Quem é o Espírito Santo? O texto áureo da nossa lição está escrito em 2 Coríntios 3, e verso 17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A verdade prática de nossa lição diz: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A leitura diária: o Espírito Santo é Deus, esse mesmo Espírito habita em nós. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, e verso 16, que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meus irmãos, para Paulo, os cristãos não são apenas edifícios. Eles são um tipo específico de edifício. São templos. Todos os grupos religiosos dos dias de Paulo falaram do templo de um Deus. Mas o templo pagão apresentava uma imagem de um Deus. O templo judaico apontava para um símbolo da presença de Deus na arca da aliança, no altar e no incenso. Paulo fez um contraste drástico entre estes dois templos quando perguntou: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esta pergunta é um lembrete gentil ou uma suave reprovação, pois os cristãos deveriam ter estado cientes de sua condição espiritual. Templo aponta para o altar do templo, o santuário interior. A igreja, o corpo de crentes, é o templo de Deus e o Espírito de Deus habita nele. No entanto, aqui como em outras passagens, a referência também é clara para o crente individual. Sendo o templo de Deus, habitando no meio de uma sociedade corrupta, os crentes de Corinto não deveriam participar das práticas más e ímpias que eram tão prevalecentes naquela sociedade. No entanto, em vez disso, eles deveriam rejeitar todas as formas de crenças e comportamentos imorais e ímpios. O templo de Deus deve ser santo, moralmente puro, espiritualmente saudável e completo, separado do mal e inteiramente dedicado a Deus, porque Deus é santo e o Espírito Santo aparece como Deus, pois o apóstolo Paulo usa aqui neste verso de forma alternada os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é o templo de Deus. Jesus mesmo disse em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Assim, o Deus triuno habita no crente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos 5, verso 3 e verso 4, Deus e o Espírito Santo são a mesma deidade. Por isso, meus queridos, nós declaramos, nós ensinamos a deidade absoluta do Espírito Santo, pois o Espírito Santo e Deus aparecem como nomes na Bíblia intercambiáveis. Isso mostra claramente, inconfundivelmente, a divindade absoluta do Espírito Santo, pois ambos são da mesma natureza e de uma só substância. Não se trata aqui de uma doutrina isolada, pois a Bíblia, além de afirmar a deidade do Espírito Santo, também revela os mesmos atributos que são exclusivos de Deus, assim como as mesmas obras de Deus. Meus queridos, queremos convidar você e sua família para que neste domingo possa estar participando da Escola Bíblica Dominical, que é a escola do povo de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde no seu amor para todo sempre. A paz do Senhor.